Então, vamos lá. Então, boa noite a todos, bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Flávia, sou psicóloga do SENAC, do SAP, que é o Serviço de Acessibilidade e Apoio Psicopedagógico. Sou psicóloga e psicopedagoga, então tenho contato com alguns alunos em alguns momentos aí com dificuldades de aprendizagem, algumas questões emocionais. E vou conduzir aqui a atividade de hoje junto com o professor Brogna. Então, sejam muito bem-vindos. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, fazer algum questionamento, vão colocando no chat, né? Que acho que primeiro a gente vai fazer apresentar alguns conteúdos, alguns conceitos, algumas questões, e aí vocês podem colocar no chat qualquer dúvida que a gente vai lendo e respondendo aqui. Ou se alguém quiser também abrir o microfone, fique à vontade. Boa noite, gente. Tudo bem? Estão me vendo, estão me ouvindo? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Esse é um novo espaço que a gente criou, né? Eu e Flávia, a dupla que vai seguir todos os meses, nas últimas quintas-feiras, com um papo com uma temática como essa, uma temática importante, uma temática que muitas vezes vira polêmica e não precisa virar polêmica, porque a polêmica muitas vezes descamba para uma polarização desnecessária, né? A polemização de tudo acaba prejudicando o debate, o diálogo, né? A nossa ideia aqui é trazer para o diálogo, é trazer temas para uma visão de diálogo, de possibilidade de troca de opiniões, né? A gente vai fazer uma explanação teórica, uma explanação contextual também disso, né? E aí a gente vai abrir para o debate, para todo mundo participar. Então, todo mês, no final do mês, toda última quinta-feira, às 18 horas, nessa pré-aula, né, a gente vai fazer um debate sobre um tema bacana e fica aberto já para vocês, para que tragam ideias de temas que vocês acham importantes. A gente está montando a grade, a gente tem ideias para o ano inteiro, assim, mas a gente quer que vocês também alimentem com ideias e temas para que a gente possa discutir, para que a gente possa abrir aqui um espaço de debates mensal, que é o Entre Nós. Para quem não me conhece, eu sou Marcos Brogna, sou professor do SENAC já há 7 anos, dou aula principalmente na área de comunicação, minha formação é toda na área de comunicação, e vamos começar, né? Tem uma mãozinha aí, que vocês conhecem o Black, né? Mais que eu. Para quem quiser levantar a mão, quem quiser, enfim, participar pelo chat, como vocês preferirem, tá? A gente fez uma apresentação, porque a apresentação ajuda bastante de ter até uma noção de visual, de audiovisual. A gente trouxe um vídeo também para passar, para a gente entender um pouquinho o que é essa questão do cancelamento, para a gente começar a discutir. Então, eu vou subir o arquivo aqui, para a gente começar a pensar um pouquinho nessa questão do cancelamento. Vou começar falando, depois a Flavinha entra para falar um pouquinho mais da área que tem mais a ver com ela. Eu vou falar mais de uma questão contextual, quer dizer, o contexto de onde vem essa questão do cancelamento, né? Quando a gente pensa em cancelamento, imediatamente a gente pensa no mundo digital, né? A gente pensa naquele fenômeno do mundo digital que é de um tipo de repulsa de alguém, né? Feita em multidões, né? Dentro do mundo digital, através das redes sociais, né? Mas aonde começa o cancelamento? Isso é uma coisa legal para a gente pensar, né? Quando começa, se a gente for fazer uma pesquisa, né? Quando começou o cancelamento, de onde vem essa palavra, né? É tudo muito novo, é tudo muito fluido dentro das redes, né? E se a gente for pensar, não dizer cabalmente que o primeiro cancelamento foi o que eu vou mostrar aqui, mas com certeza foi um marco do que a gente chama de cancelamento, e não foi um marco negativo, como a gente pensa o cancelamento muitas vezes, que foi um movimento criado nos Estados Unidos em 2017, chamado Me Too, né, a hashtag Me Too, que foi um movimento de mulheres, né, um movimento feminista, contra o assédio sexual, principalmente na indústria cinematográfica de Hollywood, né? Uma mulher começa a viralizar aquilo com outras que começam a tomar coragem para denunciar o assédio que há dentro da indústria cinematográfica de Hollywood, e isso através das redes sociais. O hashtag MeToo começa a viralizar uma força compartilhada entre as mulheres, né, dentro do meio digital, para que elas denunciem os abusos, né, que sofreram naquele período,
e não que isso tenha acabado, né, dentro da indústria cinematográfica, com diretores, produtores, atores, né, e isso viraliza de uma maneira muito grande. Isso foi noticiado bastante pela revista Times, que inclusive deu capa para isso. New York Times deu também manchete sobre o tema, né? E a revista Time chegou até a colocar essas mulheres como personalidades do ano, como a gente vai ver aqui. E isso começa. Aí você vai falar assim, poxa, mas isso é negativo? Não. Né? Isso foi um movimento extremamente importante do ponto de vista da luta feminina e da luta contra o assédio, né? Que aconteceu lá. E aí, esse movimento viralizou através de uma hashtag pelas redes sociais, em que os agressores eram denunciados, né? Através dessa corrente feita na rede social por mulheres. Podemos dizer que foi um dos primeiros casos de cancelamento criado dentro do universo das redes. Esse caso foi tão importante que ele levou algumas pessoas do alto escalão de Hollywood, do cinema hollywoodiano, à prisão até, como esse ex-produtor de Hollywood, que chegou a ser condenado a 23 anos de prisão depois dessas denúncias que aconteceram dentro do universo digital nas redes sociais com a hashtag MeToo. Né? E aí, outros grandes produtores, diretores chegaram a ser demitidos de seus cargos através disso. Enfim, foi um movimento bastante forte que aconteceu no universo das redes, denunciando essas pessoas horrendas, né, que assediaram as mulheres. Isso chegou a dar uma capa da revista Time, né? As mulheres que lideraram o movimento do Me Too foram a capa da Time, a personalidade do ano de 1917, né? Foram consideradas as personagens do ano. A Time sempre coloca, né, tradicional na Time ter uma capa que são as personalidades do ano. Ela sempre elege a personalidade do ano. E essas mulheres foram consideradas as personalidades do ano naquele período, naquele ano de 2017, que é muito recente, né? 2017 está aí, né? É bastante recente. Então, a questão do cancelamento é algo muito recente, né? E aí, se a gente for parar para pensar o que isso significou, a gente vai ter uma ideia positiva. Poxa, que bacana que houve esse movimento, né? Dentro do universo digital, com um grupo de que foi oprimido de alguma maneira por um outro grupo, né? E que aí conseguiu-se até fazer justiça dentro da própria instância da justiça, né? Houve a condenação de um produtor de cinema por assédio até estupro, né? A partir dessas denúncias que aconteceram com essa hashtag. Então você vai falar assim, poxa, então cancelamento é algo bom. Cancelamento é um movimento que empodera grupos. Cancelamento é algo muito legal, então, porque a gente pode, a partir dele, criar uma força digital, unindo grupos minoritários, grupos que estão à margem de outros grupos que exercem poder sobre eles, numa sociedade desigual, numa sociedade machista, no caso, né? Então é bom. Aí que está a questão, nem sempre, né? Este caso foi um caso emblemático que mostrou uma força muito interessante e benéfica denunciando assediadores dentro da indústria do cinema. Mas tem um porém, né? E essa é uma questão para a gente pensar, que fez a gente escolher até esse tema, para a gente pensar no cancelamento como algo que tem pelo menos dois lados, né? Para a gente refletir. O cancelamento ele pode ter esse lado de gerar uma força para um grupo dentro de uma luta, mas ele tem um outro lado. Ele pode também nos levar ao linchamento de algumas pessoas, de alguns grupos de pessoas. Então, esse cuidado nos faz olhar para esse tema de uma maneira bastante eclética, de uma maneira bastante criteriosa e crítica, né? Existe um outro lado do cancelamento. E eu trouxe aqui um exemplo também para a gente pensar, né? O cancelamento, ele também serviu, essa questão de você, em grupos que acabam se unindo de maneira viral, de maneira bastante forte dentro das redes, você acaba tendo muitas vezes uma catarse pelo linchamento de algumas pessoas, de alguns grupos. Isso aconteceu algumas vezes também, acontece, continua acontecendo. Eu trouxe um exemplo aqui bastante ilustrativo
para a gente pensar um pouquinho desse outro lado do cancelamento, que não é empoderador, que não é justo, muito pelo contrário, ele gera injustiças. Por quê? Porque a internet não é um tribunal que nos dá a possibilidade de julgar alguém com direito de defesa, com ampla discussão sobre o tema, com possibilidades de voz para todos os envolvidos. A internet, ela é um espaço de discussões que muitas vezes são cacofônicas, são discussões que todo mundo está gritando e ganha quem grita mais alto, né? Às vezes, muitas vezes compartilha-se coisa na internet que nem temos certeza se aquilo é verdadeiro ou não, né? O universo das fake news está recheado do tipo do me engana que eu gosto, né? Gostei daquilo, compartilho, mas será que aquilo é verdade? Será que eu chequei a fonte? Será que realmente isso aconteceu? Né? Muitas pessoas compartilham coisas na internet apenas porque gostaram daquilo, porque se envolveram naquele tema sem passar do primeiro parágrafo do que está escrito, só pelo título já tira uma conclusão, enfim. Isso é um movimento típico da internet. A internet não é um tribunal que nos dá a possibilidade de dar defesa a quem está sendo acusado, né? Mas ela se presta muitas vezes, ela não, né? A gente que usa ela, nos prestamos muitas vezes a sermos o juiz, né? E darmos a martelada ali. Condenado, né? Você está condenado a ser destruído, a sua imagem ser destruída pelas redes digitais. E isso é muito sério. Vou dar um exemplo aqui de um lado tenebroso do cancelamento. Não sei se vocês já viram essa notícia, aconteceu o ano passado. Esse cara é um funcionário de uma empresa nos Estados Unidos também. Ele estava no caminhão da empresa onde ele trabalhava, ele tinha um emprego bom, ele ganhava um salário bacana para aquilo que ele precisava, ele tinha seguro saúde, que nos Estados Unidos é praticamente obrigatório, né? E ele, dentro do caminhão, ele coloca o dedo para fora da janela e aparece este gesto que parece que ele está fazendo um ok, né, com a mão, né? Nos Estados Unidos eles usam muito isso aqui para fazer o ok, só que isso aqui também é um sinal de uma semiótica da supremacia branca, de um sinal racista, né, que é usado que foi usado por supremacistas brancos, ainda é usado por supremacistas brancos que ainda sobrevivem a essa loucura que existe hoje, e ele foi visto por um motorista que estava passando ao lado do caminhão em que ele estava. Esse motorista fotografou esse gesto dele, marcou a empresa dele numa publicação em rede social. Tipo, olha, como vocês podem ter um funcionário que usa um gesto de supremacia branca usando ali num caminhão da empresa, com o logo da empresa, enfim. Isso viralizou na internet. Esse funcionário foi demitido pela empresa, ele perdeu tudo o que ele tinha no emprego dele, e ninguém perguntou para ele o que ele fez. E sabe o que ele tinha feito, gente? Ele estralou o dedo. Ele apenas tirou o dedo para fora e ele, segurando um dedo com o outro dedo, ele estralou o dedo. E quem viu do outro carro já interpretou, julgou e condenou como se ele estivesse fazendo um gesto de supremacia branca. Esse cara perdeu o emprego. E aí, aqui está a reportagem, né? Pois é, Rodrigo, boa pergunta, né? Isso já não é um crime, sim? Todo mundo que acusa alguém de alguma coisa criminosa e aquilo não procede, ela incorre, né, numa acusação. O ônus da prova é de quem acusa, né? Se você está acusando alguém, você tem que provar que aquela pessoa está fazendo algo realmente criminoso. Se não tem crime naquilo que você acusou, você está incorrendo numa atitude que não é correta e que pode ser criminosa, sim, né? A questão é que dentro da internet esses julgamentos acontecem, muitas vezes elas passam elas não são as leis e os tribunais oficiais que a gente tem na sociedade muitas vezes não acompanham, né, a velocidade e a dimensão das redes. Há que se pensar num direito que olhe, né, para as redes e consiga fazer justiça ali, né? Nós temos que pensar num código de defesa do internauta, né, que a gente não tem ainda muito estruturado. É uma coisa muito nova, é uma coisa que muitas vezes passa. É claro que o cara pode processar essa pessoa que
que denunciou, pode, né, dentro do universo. Só que antes dele conseguir os resultados da lei tradicional, ele já foi julgado, condenado e perdeu o emprego pelo tribunal, entre aspas, digital. E essa é uma questão muito séria, muito grave, né? E aí ele fala, né, que ele só estava estralando os dedos, mas um homem branco interpretou como um gesto parecido com um gesto fascista, né? Os seus chefes, também brancos, né, decidiram acreditar naquela postagem, demitiram ele, e ele fala, e eu que sou o único que não sou o branco da história, acabei perdendo o meu emprego por causa de uma denúncia. O cara que denunciou acabou admitindo que talvez tenha cometido excesso, mas aí é tarde, né? Aí é tarde, ele já perdeu o emprego. Então, uma questão para a gente pensar, antes de eu passar a bola para a Flavinha, né? Muitas vezes, essa questão do cancelamento faz a gente pensar que a gente está fazendo revoluções na rede, né? Isso vale como uma reflexão para todos nós, né? Parece que estamos fazendo uma revolução nas redes, né? Tem a primeira fotinha ali da Revolução Francesa, que foi uma das mais importantes das revoluções, né? Que chegou ao Estado de Direito, a todas as conquistas que as sociedades contemporâneas buscam, né? Não quer dizer que tenham por completo, mas pelo menos é um ideal, né? Buscam ter, né? Mas muitas vezes, em vez de estar fazendo a revolução da liberdade, da igualdade, da fraternidade, as pessoas estão, na verdade, fazendo uma inquisição. A segunda imagem ali é uma imagem de alguém queimada na fogueira da Inquisição. Que a Inquisição é aquilo, você é contra o dogma, você simboliza algum risco para o dogma, você simplesmente vai ser queimado como bruxa, né? Vai ser queimado como herege. Então você simplesmente leva à fogueira aquele que você interpreta como um ser diabólico, né? Um ser que precisa ser eliminado. Então, se existe esse lado, né? Se existe aquele lado de parecer que estamos fazendo um grande movimento pela justiça, né? A justiça, quando não dá ampla defesa a todos os acusados, né? Quando não investiga de fato o que aconteceu, quando não busca a verdade incessantemente, ela pode acabar numa atitude inquisitória, numa atitude que é injusta, que destrói vidas, que destrói honras, pela simples comoção das pessoas que estão lendo aquilo. E a internet se presta muito a isso muitas vezes. Teve um caso que aconteceu aqui no Guarujá, de uma mulher que foi falada que era uma bruxa, era uma pessoa que usava crianças nas suas bruxarias. Ela foi linchada até a morte na rua a partir de um boato que surgiu na internet. Isso foi um caso real que aconteceu aqui no estado de São Paulo, no litoral, na cidade do Guarujá. Então não precisamos ir tão longe para perceber o quanto isso é perigoso, né? Ela foi linchada literalmente após o linchamento digital. Então, às vezes, esse linchamento digital vai até as vias de fato. Só a destruição da honra no meio digital já é um perigo, já é um problema, né? Porque quando você é destruído no meio digital, a sua honra está sendo destruída. Nós temos uma vida social na rede, né? Nós continuamos ali como pessoa. Ser destruído ali é doloroso. Agora, imagine quando isso chega na vida real, perder o emprego, apanhar, ser linchado de fato, né? Isso é um problema muito sério. Né? Então, a parte que a gente coloca aqui como uma reflexão, vou passar a bola para a Flavinha, ela vai falar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais essas questões. Legal. E acho que na linha do que o Marcos estava trazendo para a gente aqui, pensar, né? O julgamento na internet é justiça? E ele mesmo já trouxe aqui para a gente já como ponto de reflexão de que não é uma justiça, né? É baseado apenas em um lado da história, né? Aquele caso que ele citou do rapaz lá dos Estados Unidos, do sinal, do gesto com a mão, ele não foi ouvido, não teve ali um momento, ele não teve voz para esclarecer o que aconteceu e simplesmente ele foi julgado e com isso ele teve várias consequências. Então essa cultura do cancelamento, ela está muito relacionada com a intolerância, né? Com a incapacidade que a gente tem de lidar com o diferente, com o diverso. Então simplesmente a pessoa avalia, julga, critica diante de um contexto isolado e muitas vezes expõe essa pessoa num nível assim muito grande, né? E aí, como o Marcos trouxe para a gente tem uma vida social, né? Então, nós também temos papéis em diversos lugares. E aí, ele é destruído, né, nesse âmbito de rede social, por exemplo. Então, o cancelamento, ele tem aí esse intuito de boicotar, né, determinada pessoa, por ela ter sido mal interpretada,
feito ou dito algo ruim, seja presencialmente ou nas redes sociais. E isso não acontece só com famosos, né? Mas também com pessoas anônimas. Então, essa questão do boicote, né, principalmente nas redes sociais, os influenciadores, artistas, famosos, eles perdem seguidores, perdem patrocínio, né? Então tem uma perda pelo julgamento que eles tiveram ali na rede social, né? E aí fica cada vez mais claro para a gente que os canceladores estão entre nós, né? São nossos familiares, amigos, pessoas do trabalho, né? E só que essa cultura ela vem ganhando um espaço muito maior nas redes sociais. Né? O cancelamento ele sempre existiu, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas nas redes sociais ele ganhou uma proporção muito maior, né? Até pela proporção também que a rede social, que a internet alcança na vida das pessoas. Então a gente pode pensar o que motiva, né, um cancelamento, o que faz alguém cancelar outra pessoa. Né? Então, algumas pessoas acabam se sentindo aí no direito de apontar o erro do outro, a posição, a opinião do outro, sem medir as consequências. Né? E muitas vezes essa questão do cancelamento ela está relacionada com um desconforto individual, com um desconforto meu. Né? Então, assim, e que talvez em algum momento eu não tenha ali aquela condição, aquela inteligência emocional para lidar com essa situação. Então, como eu acho que o que eu penso, a forma como eu sigo as questões da minha vida é o correto, então eu acabo agindo de forma inflexível com o outro, e aí acaba gerando aí a questão do cancelamento, né? E a gente percebe também uma proteção que as telas dão para essas pessoas, né, para os canceladores ou para os haters, porque a gente fica atrás ali. Geralmente eu estou no conforto da minha casa, no meu quarto, né, e estou ali demandando, falando muito mal, difamando aquela pessoa, criticando muito aquela pessoa. E aí muitas vezes a gente acaba sendo interpretado como uma liberdade de expressão, né, seguindo os bordões do pronto, falei, né? Ou lacrou. Então a gente é uma falsa sensação de liberdade de expressão, né? E o problema é que a maioria dos casos de cancelamento eles são embasados por uma impulsividade, né? Porque todo mundo está fazendo, todo mundo está criticando, e de certa forma eu corroboro com aquela ideia, eu acabo agindo da mesma forma, né? Então, assim, a gente muitas vezes não conhece a situação. Então, como é que eu acabo me posicionando sobre isso? Né? Então, um pouquinho do que a gente comentou, geralmente o cancelamento acontece por essas questões de padrões, ideias, opiniões divergentes da nossa. Geralmente eu me sinto incomodada como o outro se posiciona, e aí eu tendo a querer que as minhas ideias prevaleçam. Né? Então, isso geralmente traz uma intolerância, né? Um julgamento inadequado. Eu não dou abertura para que o outro, vamos dizer assim, se defenda, né? Coloque a opinião dele, não há uma colaboração. Então, simplesmente é isso, pronto, e vamos botar na rede social, vamos cancelar essa pessoa. Né? E quais os efeitos, né, que esse cancelamento tem na vida das pessoas? Então, ele geralmente tem um efeito em cadeia, né? Um começa, os outros vão seguindo esse ritmo de críticas intensas, geralmente relacionadas com desrespeito, né? Chega, às vezes, muitas vezes, a assediar outra pessoa. E a gente percebe que não há uma empatia na relação, né? Então, assim, dificilmente, na verdade, essas situações de cancelamento, elas chegam no cancelamento porque ninguém se colocou no lugar do outro. Ninguém tentou ali interpretar pelo olhar do outro. Então, isso é um ponto que a gente precisa trabalhar bastante para que a gente evite essa cultura do cancelamento, né? E até nas redes sociais, uma curiosidade interessante é que a própria rede social ela valoriza ali a cultura do cancelamento porque tem repostagens, tem comentários, os canceladores ou os haters acabam se encontrando e aí eles têm mais seguidores nas redes deles, então acaba tendo ali um algoritmo, né? O algoritmo acaba trabalhando para multiplicar isso nas redes sociais.
Então, por isso que a gente vê com mais frequência agora, porque é uma rede que tem se usado com muita frequência também, né? E aí, um outro efeito aí do cancelamento é o isolamento social e digital, né? Como se fosse ali uma tortura, né, para a pessoa cancelada. Principalmente hoje, como a gente falou, que tem as redes sociais são a vida das pessoas, o trabalho delas, né? Muitas pessoas vivem, né, das redes sociais, de conteúdos que produzem, então acaba trazendo um isolamento tanto social quanto o digital, que para algumas pessoas, né, tem mais até influência ou relevância do que o social. E aí, como eu comentei no início, então a gente sempre foi cancelado, né? Sempre houve ali alguns cancelamentos ao longo da nossa vida, mas antes eles estavam ali dentro dos muros, né, da nossa existência, meio que uma coisa física mesmo. Então era o pessoal da escola, era o pessoal do bairro, o pessoal do trabalho, família. Então tinha ali, já era muito sofrido, claro, esse tipo de cancelamento, mas agora ele ganha um megafone, né? As pessoas falam ali no megafone e expõem ainda mais a pessoa que está sendo cancelada. E aí a gente tem o que a gente chama de espiral do silêncio, né? Que é quando a pessoa deixa de se colocar, deixa de expressar a sua opinião por receio do julgamento do outro, né? Então agora que os cancelamentos estão em alta, muita gente omite a sua opinião para evitar esse cancelamento. E aí a gente vai de um limite ao outro, né? Um limite em que eu expresso tudo o que eu penso sem pensar no outro, sem medir as consequências, e um outro em que eu me omito, deixo de me colocar, porque eu tenho medo desse julgamento, dessa retaliação nas redes sociais, né? Então a gente tem aí os opostos, né? E aí, diante o Max trouxe para a gente que há alguns benefícios, né, do cancelamento, a gente viu histórias positivas com o cancelamento, mas também tem as histórias mais, versão lado mais negativo. E aí, será que uma vez que eu cancelo alguém, eu posso ser cancelado também, né? Como que eu me sentiria com isso? Como que seria essa sensação, né? Será que alguém já foi cancelado aqui? A gente depois pode discutir sobre isso. Então, é aí que a gente trabalha a empatia. Eu quero sentir isso? Como que eu me sentiria com todo mundo me menosprezando, me agredindo virtualmente? Como que seria isso, né? Então, assim, se eu não quero isso para mim, eu preciso refletir antes de fazer isso com o outro, né? E acho que o que falta muito é isso, né? A reflexão, né? A gente percebe que falta um pouco aí de reflexão na hora das postagens, na hora de colocar opinião e tudo mais. E aí, então, diante disso, será que devemos, né, cancelar os canceladores? É uma pergunta interessante, né? Então, se a gente cancelar os canceladores, talvez estaremos agindo como eles, né? Numa cultura de resistência, de intolerância. Então, a gente vai ter a mesma postura das pessoas que às vezes a gente vê por aí e fala assim, nossa, olha como ele age e tal. E às vezes a gente pode agir no mesmo formato. Então, talvez cancelar os canceladores não seja uma alternativa muito saudável, né? Então, a gente percebe muito nas redes sociais, né? Um cancela o outro, aí o outro vem e cancela, toma as dores do outro, e aí começa literalmente uma guerra, né, nas redes sociais. E aí acaba tendo até uma questão, como o Marcos falou, de um linchamento virtual ou um cyberbullying nas redes sociais, né? Então acaba aí partindo para outros tipos de crime também, né? Então eu estou ali julgando, eu estou condenando a pessoa que está ali fazendo o cancelamento, mas se eu ajo da mesma forma, eu também estou cometendo alguma coisa errada, né? Algo ali que está saindo fora do controle. Então a gente precisa entender que cada um de nós temos o direito de falar e sermos escutados nas redes sociais, né? E a gente precisa agir e pensar nesses conteúdos ou na forma como eu me expresso com responsabilidade, né? Porque nessa guerra aí de cancelados e canceladores, todos saem perdendo, inclusive os espectadores, as pessoas que ficam assistindo ali
questão de cancela daqui, cancela de lá. Então todos saem perdendo, porque, como a gente falou, é uma cultura da intolerância, né? E aí, pensando um pouquinho nisso, será que então a gente vai se calar? Né? A gente não vai, como aquela história que o Marx trouxe no início, ela foi uma conquista, né? Foi algo que refletiu, trouxe à tona casos que ficavam ali omitidos, escondidos, ela trouxe à tona essa questão que é tão séria aí na nossa sociedade. Então a gente pode discordar e a gente vai discordar muito dos conteúdos que a gente encontra nas redes sociais, a gente vai encontrar conteúdos racistas, preconceituosos de diversas formas, né? E a gente não tem que achar isso normal, né? Mas será que cabe a gente julgar essas pessoas, né? E aí aquilo que eu comentei, se eu quiser cancelar o cancelador, será que eu não estou agindo igual a ele? Então, assim, e deixar muitas vezes, como o Marcos também comentou, que a justiça, né, no âmbito digital ainda é muito nova, tem muitas variáveis para que eles analisem, mas existe, né, alguém que vai poder julgar aquela situação de forma adequada, né? Eu não sou ali um juiz que vou determinar tá certo, tá errado, você vai perder e você vai ser reconhecido. Então, isso a gente precisa refletir também, né? Então, será que dá para a gente manter um posicionamento crítico, né, nas redes sociais sem disseminar a intolerância? E aí, pensando um pouquinho sobre isso, acredito que sim, é possível sim a gente se posicionar sem agredir o outro, né? Então, como que eu posso fazer isso, né? Então, ser mais compreensivo, ter mais empatia, né? Responsabilidade na hora de postar os conteúdos, simpatia, solidariedade, né? E muitas vezes eu preciso parar e fazer uma autoanálise também. O que eu estou vivendo neste momento que talvez está impulsionando com que eu haja desse formato? Com que eu haja com intolerância, disseminando ali uma cultura de ódio. Então, assim, é interessante eu fazer essa autoanálise, porque muitas coisas podem estar mais relacionadas comigo do que com o outro que eu estou ali cancelando, né? A Elo colocou aqui, deixa eu ver, parece que as pessoas não se importam em procurar as fontes reais dos casos ou não querem enxergar as coisas por outro prisma. Concordo, né? Eu simplesmente, às vezes, eu sigo uma pessoa e aí ela tá cancelando a outra, ela tá criticando a outra, e eu acho que aquilo é a verdade, e eu ajo de forma igual. Então, há pouca busca de informação, né? E a Bruna colocou: acho que isso se deve por se acharem donos da verdade absoluta. Só o que eu penso importa. Isso mesmo, Bruna. É muita intolerância, né? A forma que eu vivo é a melhor forma. Então eu quero convencer o outro que o jeito que eu guio as coisas é mais interessante. E isso que eu penso que, nossa, que chato, né? Imagina se todo mundo vivesse igual, né? O que seria do mundo se todo mundo seguisse as mesmas regras? Então, acaba gerando essa intolerância, né? E aí eu tenho que tentar me colocar no lugar do outro, é isso que a gente está falando, ter empatia, né? Se eu cancelo, eu posso ser cancelado também, e aí aquilo, como é que eu vou reagir? Né? Eu gostaria de me sentir assim. E aí, para eu evitar talvez essa questão do cancelamento e de discussões nas redes sociais, é importante eu praticar a escutativa. Quanto mais a gente dialoga, quanto mais a gente conhece o outro, culturas diferentes, ideias diferentes, mais rico fica ali o nosso aprendizado, o nosso repertório. Então, e a gente tira um pouquinho essa ideia de que a minha postura é única e correta, né? E isso sempre vai valorizar encontros e culturas mais ricas também. Então, sempre a ideia é sempre propor uma reflexão para que haja ali um diálogo com reciprocidade. E aí a gente vai trocando ideias e não defendendo e guerreando sobre ideias, né? Que aí proponha diálogos e reflexões, né? Isso tem que estar aí no nosso dia a dia com frequência para a gente evitar esse tipo de intolerância, né? E aí, e se eu for o cancelado, né? O que eu faço agora?
Então, a gente precisa pensar sobre isso também. Eu preciso estar consciente dos meus atos, né? E focar nos meus valores, ética e princípios. Porque sim, pode ser que eu tenha feito uma postagem que ofendeu algum grupo ou uma pessoa, em que eu fui intolerante de alguma forma, e aí eu fui cancelado. E aí eu preciso refletir sobre isso e ter a capacidade de aprender, né, e de me transformar. Se eu não quero mais ter essa postura, porque, ok, todo mundo erra na vida, todo mundo comete deslizes, mas se eu não quero ter essa postura para a minha vida, a partir desse cancelamento, eu posso refletir e transformar a minha condução a partir disso. E também, muitas vezes, às vezes o cancelado, ele não está ali errado, né? Ele não cometeu nada de errado, mas existem ali as outras pessoas que querem inferir alguma questão. Então, se em algum momento você for cancelado, né, e você não agiu de forma intolerante, não criticou, nem agrediu ninguém, né, mesmo que virtualmente, você tem que estar com a consciência tranquila em relação a isso, porque isso é uma ignorância do outro, né? Aí, de novo, ele quer colocar, ele quer sobrepor ali os ideais e os pensamentos dele. Então, a gente precisa ali entender que algumas vezes não é comigo o problema, né? Lembra que eu falei da autoanálise? O problema é estar com a pessoa. E aí ela sai cancelando ou agredindo as pessoas de forma sem nenhum motivo, simplesmente porque ela gosta, né? E aí, pensando um pouquinho nisso, a gente pode pensar no contexto de pandemia que a gente está vivendo atualmente, né? O cancelamento, o Marcos trouxe para a gente que surgiu ali mais em 2017, mas 2019, 2020 ele ganhou muita força, principalmente ano passado, porque a gente está mais ativo nas redes sociais, com a questão do isolamento social, então aumentou. E aí a gente pensar, né? Uma quarentena que já dura um ano, um contexto de pandemia do Covid, eles já são suficientes, né, para ir dar uma pane no na nossa saúde mental, né, com muitas preocupações. Então, assim, mais a questão do cancelamento, que a rede às vezes a gente usa para descontrair, para falar com amigos, e aí tem aquele ambiente ali muito negativo, acaba potencializando as coisas que a gente está vivendo. Então, também é importante a gente pensar que tipo de conteúdo que a gente segue, né, e acompanha nas redes sociais, porque também às vezes não faz bem, né? Os espectadores também sofrem com os cancelamentos. E aí o Marcos trouxe para a gente, né, algumas visões de alguns autores também relacionados ao cancelamento. Não o cancelamento, mas a questão do respeito ao outro, né, da empatia. Vamos lá, falar um pouquinho. Eu acho que essa questão do cancelamento nos coloca diretamente diante da ideia do outro, né? Quem é o outro, né? Vivemos em sociedade, não vivemos sozinhos. A Flavinha falou muito dessa questão da pandemia, né? A nossa amargura na pandemia é justamente porque estamos isolados, né? Não conseguimos conviver presencialmente, né? A distância física, né, que não é uma distância social, a gente continua sendo sociedade até nas redes, né? Ressignificamos a presença, mas a falta do outro perto de nós fisicamente nos afeta, e muito, porque o outro é importante para nós. E eu queria colocar aqui alguns autores para a gente pensar no outro, até com uma bibliografia aí de quem quiser ler mais profundamente sobre a questão do outro, o que o outro é para nós, né? Eu trouxe alguns autores clássicos aí para a gente pensar, né? O Francis Wolff, dentro desse livrinho maravilhoso chamado Civilização e Barbárie, ele relaciona a visão do outro com civilização. Ele fala que nos tempos de hoje nós temos que olhar para o outro como a medida da civilização. O que ele diz? O bárbaro é aquele que rejeita o outro, é aquele que quer eliminar o outro apenas por ele ser diferente. Ou seja, eu não só não consigo conviver com o outro porque ele pensa diferente de mim, porque ele age diferente de mim, como eu quero destruí-lo. Né? Isso é uma postura completamente bárbara, isso é uma postura inquisitória. Né? Não concorda comigo, elimino. Né? Taco fogo. Né? Aquela coisa de cancelei, eliminei, bloqueei. A não ser que a pessoa esteja te violentando de alguma maneira, verbalmente na internet, que esteja te. Isso acontece. Né? Muitas vezes temos que bloquear pessoas, né, que estão nos ameaçando. Mas se não for isso, só porque ela pensa diferente, eu vou bloqueá-la, isso é uma atitude bárbara, né? É uma atitude de não consigo conviver com um pensamento diferente do meu. Isso é muito sério, né? Então, o Francis Wolff é um cara que vai falar isso. Civilização tem a ver com
convivência. Civilização tem a ver com olhar para o outro, né? Aí eu vou lá para o Sartre, lá no pós-guerra, né? Lá no Sartre que né? Foi muito afetado pela visão terrível do nazismo, do fascismo, né? Que ele fala que o outro, tem uma peça de teatro dele chamado Entre Quatro Paredes, né? Desse livro, que em francês é Huis Clos, né? Entre Quatro Paredes, que ele coloca 3 pessoas no inferno. Elas vão para o inferno depois da morte e elas são condenadas. O inferno não tem nada que não seja uma sala fechada, sem espelhos e sem janelas, né? Então essas 3 pessoas estão condenadas a olhar uma para a outra, né? Ele diz que isso é o inferno das pessoas, porque eu tenho que me encontrar no outro. Eu não tenho mais o espelho do ego, né? Onde eu vejo apenas a minha própria projeção. Eu tenho que me ver no outro. Eu tenho que olhar para o outro e o outro ser uma dimensão daquilo que eu penso, do que eu sou, né? Então é daí que vem aquela frase, né? O inferno são os outros, né? Quando a gente não consegue construir a nossa existência, né? Sem considerar a existência do outro, né? Então esse é um autor também interessante para a gente pensar. Aí trazendo aqui para o Brasil, né? Um grande educador, um grande autor, né? O Freire vai falar que o outro é aprendizado, né? O outro é pedagógico, o outro me ensina, mesmo quando eu não concordo com nada do que ele é, com nada do que ele faz, com nada do que ele pensa, eu já aprendi alguma coisa. Poxa, aprendi uma forma de viver que eu odeio, que eu não quero jamais ser assim, porém, eu aprendi. Então ele fala, o outro sempre me ensina, mesmo quando eu discordo completamente dele. Então o outro é pedagógico, né? O outro é uma medida do aprendizado. A Ilô está falando, acredito nisso, eu também, eu sou muito freiriano também. Eu acho que o Paulo Freire, e o Paulo Freire é um grande defensor do diálogo, né? Ele é o dialogismo, né? Uma das bases do Paulo Freire, né? Então, o outro me ensina, eu não preciso concordar com ele, eu já aprendi uma nova forma de vida, né? Basta. Não quero conviver, não preciso conviver, mas eu preciso respeitar. Né? Eu preciso respeitar o direito do outro existir na sua diferença. E eu aprendo sempre com ele, mesmo quando eu não concordo. Né? E um outro autor muito usado na área educacional, né, o Vygotsky, né? O Vygotsky vai um pouco além disso. Né? Ele vai falar que o outro é a dimensão do eu. Né? É através da comparação com o outro que eu posso me definir. E isso é muito interessante. Né? Se eu perguntar para vocês assim, definam a personalidade de cada um de vocês. Tentem definir a personalidade numa frase, o que é dificílimo. A Flavinha entende muito mais disso do que eu, mas o que vocês vão buscar para definir a personalidade de vocês? Muitas vezes vocês vão buscar a comparação com as outras pessoas, né? É a comparação com o outro que me faz entender quem eu sou. Então o Vygotsky vai dizer, o outro é fundamental para eu entender quem eu mesmo sou, né? E aí, a gente queria passar um filme agora para vocês, para ir para o finalzinho, que é um filminho muito pequenininho, é um comercial, na verdade, que colocou um hater, o hater é o odiador, né, digital, na frente das suas vítimas, na frente das pessoas que ele agrediu com palavras na internet o tempo todo. E vale até a gente pensar, será que cara a cara a gente falaria para o outro coisas tão violentas como um hater fala? Né? Será que a gente teria coragem de olho no olho fazer isso? Né? A Flávia falou muito da questão da tela ser um escudo para a gente, né? A tela parece que nos protege, na verdade ela nos escancara, né? A tela escancara a gente para o mundo, a gente não está protegido, a gente está escancarado, né? Então o que a gente faz de ódio ali dentro, o mundo inteiro está vendo, né? Ou todos os conectados com a gente estão vendo, com uma proporção gigantesca daquilo viralizar e ser conhecido por milhares. Então esse comercial colocou esse cara na frente das suas vítimas, das pessoas que ele agrediu. Eu vou subir aqui o vídeo e vocês vão ver que interessante o que eles propõem para ele, né, como uma forma de reflexão sobre os seus atos. Né? Deixa eu compartilhar com vocês aqui, para vocês verem esse vídeo. É um comercial argentino, tá? Tá em espanhol, mas é facílimo de entendermos.
vida a desprecio mal hecho. El peor miedo del embarazo es terminar gorda, fea y desaliñada como vos. Das asco, deberías estar en un féretro. Insípida, vieja católica, dinosaurio. Los niveles de retraso mental son impresionantes. A vos te voy a decir todo. Jódete. Fea. Sos el poco más que he visto en mi reputísima vida. Nothing you can do that can be done. Nothing you can say that can be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. All you need is love. All you need is love. Love. Love's all you need. Dá para imaginar que uma marca de refrigerante ia fazer uma propaganda. É lindo, né? Essa música dos... Nós precisamos muito de amor, né? Isso, All We Need Is Love. Sim, dos Beatles, exato. É muito interessante eu ver que o... Isso, exatamente, Rodrigo. Sim, dos Beatles, essa música clássica, né, deles, e eu vou subir aqui só a última tela para a gente, as últimas, né, para a gente pensar um pouquinho, né, essa questão, né, para a gente ir para o final aqui, numa reflexão final e debater um pouquinho, se vocês quiserem, claro, nos coloca o seguinte, né, será que olho no olho a gente faria isso? Será que a gente ainda tem que aprender muito sobre esse mundo virtual, né? Será que a internet também não é ela não é uma rede neutra, né? Os algoritmos nos confinam em bolhas de verdade absoluta, nos confinam nessa polarização, né? A gente acaba sendo levado a uma catarse, muitas vezes, de pensamento, né? Você está dentro de uma bolha que tem a ver com consumo, que tem a ver com hábitos de consumo e tem a ver com pensamentos também, né? Isso muitas vezes nos leva a um pensamento de achar que as pessoas, né? A Natália está falando, será que cara a cara falaríamos, né? Eu tenho quase certeza que muitas pessoas não, Natália. Acho que a grande maioria não falaria, né? Não teria coragem, porque nós somos humanos, mas a internet às vezes nos ajuda a desumanizar um pouco as relações, né? A desumanizar um pouco o nosso afeto, né? A tela parece que nos transforma numa outra coisa, né? E a gente precisa entender essa relação, entender essa cidadania que se dá dentro da rede, nos nossos avatares, né? E aí eu vou trazer um outro clássico para fechar e para a gente debater um pouquinho, né? Que é uma entrevista uma vez que o Chico Buarque deu. Ele falou o seguinte: você não deveria ter raiva de quem tem raiva, né? Porque senão você vira igual a ele, né? E tem muito de cancelamento isso, né? E aí as pessoas acabaram transformando essa frase num clássico, né? De ser citado aí por muitas outras, que virou essa, né? Deixe o ódio para quem tem, né? O ódio não é meu. Eu não preciso transformar o ódio que acaba recaindo sobre mim num ódio que eu crio e que vai me fazer mal, porque quem mais sofre com ódio é quem odeia, né? O cara que odeia sofre muito, né? Ele está sempre aflito com aquilo, né? E às vezes o odiado nem sabe que ele é odiado, né? Ele sabe quando ele sofre aquilo com alguma ação, seja na rede, seja... Então o ódio faz o odiador sofrer muito. Então deixa o ódio para quem tem e combata naquilo que você conseguiu o ódio, né? O ódio não é para mim. Eu não vou viver nisso porque isso me faz mal. Então isso é uma reflexão que a gente coloca aqui para abrir o debate para quem quiser colocar alguma coisa. Vocês já escreveram aqui
Gostaram dessa Ô, colocação? Max, a Natália trouxe aqui pra gente também que desumaniza, né, essa questão. Então, ela colocou, vejo comentários de se mata entre adolescentes e jovens e acho isso tão absurdo, né? Essa banalização de dizer uma coisa tão horrível e perversa, né? Não é brincadeira. E é isso que a gente estava trazendo, né? De que o ódio, né, da minha autoconsciência não é meu. Às vezes a pessoa está ali criticando porque talvez ela tenha alguma questão que ela precisa resolver. E quando a gente assiste esse vídeo, é legal que tem um momento que uma moça passa a mão assim no rosto dele e ele gosta, né? Ele se sente ali acolhido, né? E talvez, ó, claro, a gente não tá aqui defendendo os haters, né? Mas assim, o que talvez esses haters passam que os transformam em haters, né? Então, assim, o ódio não é meu, né? Então, se alguém também quiser compartilhar alguma reflexão diante do que a gente discutiu, né? Fiquem à vontade. Digam aí. Muito bom, Natália. Muito bom que você escreveu. É isso mesmo. Xingar, ofender hoje parece que é normal, né? Infelizmente, mas parece que é normal, principalmente atrás de uma tela, tanto celular como no computador. E é incrível que a gente está num momento que a gente precisa realmente, o nosso contato hoje é por uma tela, né? O nosso maior contato hoje é por tela, para ver nossa família, para ver amigos, é na tela. Então, a gente poderia propagar o amor, né? Propagar o amor parece que está cada vez mais difícil. Agora o cancelamento é Big Brother, é outros reality shows, né? É assim, acho que o único cancelamento que eu estou apoiando é o do presidente. Mas assim, e olhe lá, né? Porque a gente não pode desejar também a morte e o mal de ninguém, mas vendo as nossas vidas hoje, parece que é tão fácil você ofender alguém de longe, né? É tão fácil você destilar a raiva que você tem, que passa também, né? Mas parece que é mais fácil quando você tá escrevendo, eu odeio ser humano tal porque fez isso, mas você tá fazendo igual agora, ofendendo ela. É muito bacana essa iniciativa de vocês, é muito interessante, é bom também porque foge um pouquinho do nosso cotidiano, da nossa rotina, é bom ter um momento para conversar com pautas que são cabíveis, que são pautas que nos ajudam a evoluir também. Obrigada a você, Natália. Acho que o Finzinho cortou seu áudio, mas acho que a gente conseguiu ouvir bem, né? Foi a... Quem falou? Foi a Elô, não Foi a foi? Natália ou foi a Elô? Foi a Elô que falou, não foi? Acho que foi. Pelo menos eu vi aqui o microfoninho. Foi a Ah, Elô. perdão, Elô. Eu sou nova no blog. Obrigadíssimo. Lindo que você falou, Elô. A gente ficou muito feliz, porque a ideia é justamente essa, ter um espacinho aqui antes da aula para a gente refletir sobre alguns temas fundamentais, né? Que ajudam na nossa formação humana, não é só a formação acadêmica, é a formação humana, porque acima de tudo somos seres humanos, com diploma de graduação, pós, enfim, somos seres humanos e vamos agir profissionalmente como seres humanos, né? O consumidor é um ser humano, o cliente é um ser humano, né? A troca se dá no humano e na pandemia estamos buscando ser humanos através da telinha, né? É um desafio, porque essa telinha nos enche de possibilidades de distanciamento do humano, né? Exatamente, evoluindo como seres humanos conectados, né? Porque se já era difícil conviver na vida presencial, né? Imagine conviver na vida conectada, né? Em que a gente se sente muitas vezes atrás de um escudo, né? E eu posso falar o que eu quero. Não, não pode. Liberdade de expressão tem a ver com responsabilidade do que você fala, né? Você é livre para falar o que você quiser, mas você é responsável por tudo o que você fala. E mais, está na lei brasileira. O anonimato não é possível. Né? O anonimato é crime para você impor alguma coisa. Tá? Você não pode ser anônimo. Né? Você tem direito de falar o que você quiser, mas você é responsável pelo que você fala. E o anonimato é vedado. Você tem que se expressar e se colocar. Senão é falsidade ideológica. Né? Então, nós temos que aprender muito ainda a ser humanos conectados. Né? Eu fiquei pensando também no livro que ganhei do Karnal. O Inferno Somos Nós. Está na fila de leitura. Que legal, Simone. Ao contrário do Inferno São os Outros. Humilde
e autorreflexão sobre a resposta. Boa, Simone, muito bom. Já fiquei com vontade de escrever, de ler sobre essa expressão, o inferno somos nós. Que interessante. Mais alguma colocação, gente? Fiquem à vontade. Temos ainda uns 5 minutinhos, né, antes da aula, né? Responsabilidade do que pensamos, sim, exatamente, do que passamos, né? Estamos passando por uma crise humanitária, né, gente? Não é só uma crise sanitária, né? A gente está de frente de tudo aquilo que, por séculos, né, deixamos de resolver como seres humanos, né? A desigualdade, né? E isso nos faz refletir, né? Que mundo queremos, né? O que queremos ser diante desse mundo, né? Isso vale muito para a gente refletir, né? Nas crises, há a oportunidade da reflexão, né? Para a gente melhorar, para a gente se transformar, né? Isso é interessante. Sofremos com isso, sim, mas pelo menos que essa reflexão sirva para a gente apurar um pouco os nossos atos, as nossas faltas, as nossas ausências, né? Isso é importante. Conversa tem que ser obrigatória em todos os lugares. Pois é, Luísa, olha, estamos abertos aqui. Nos deem sugestão, tá? Para a gente conversar sobre outros temas. Legal, Simone, que bacana. É bom, né? Eu adorei. Para mim foi uma delícia, né? Essa ideia, eu e a Flávia tínhamos já há um tempo, né, Flávia? Conseguimos agora, né, colocar em prática essa ideia. Quando voltarmos do presencial, a gente vai fazer isso presencialmente, vai ser mais gostoso ainda. E isso vai ficar gravado, a gente vai ter um canal no YouTube para quem não viu, quem não, né? Porque esse horário é complicado, alguns ainda trabalham e tal. Se a gente fizer mais cedo também é complicado, alguns estão trabalhando, né? Mas a gente vai ter um canal. A gente só vai passar um contato, né, Flávio, para eles. Eu vou deixar meu e-mail. Eu deixo o e-mail do SAP, vou pôr aqui no. Boa, boa. Aí vocês mandem e-mail para a gente, para que a gente disponibilize o vídeo depois, tá? Eba, Heloísa, esteja presente. Ó, vocês podem mandar para lá sugestões de temas, tá? Que temas vocês gostariam que a gente discutisse dentro dessa ideia? Começamos com cancelamento, que é um tema forte, né? Um tema polêmico, né? Mas tem sugestões para a gente vai fazer o próximo no final do mês que vem, final de abril. Então a gente está totalmente aí receptivo para ideias, né? Para a gente montar uma ideia e a gente quer construir junto com vocês isso, que a gente tenha, que isso seja cada vez mais trabalhado entre nós e que vire um debate mesmo, né? A gente começou aqui com uma exposição, o pessoal está chegando, o pessoal está, mas quem sabe os próximos a gente exponha menos e debata mais, todo mundo fica mais à vontade para conversar, para trazer, né? A sua experiência, seus depoimentos. A ideia é essa, que a gente dialogue, é que a gente abra um espaço de diálogo para a gente se construir melhor aí como ser humano. Obrigado, Natália. Que bom que você está aqui, que bom que você, Simone, Heloísa, Bruna, tem alunos meus aqui do primeiro semestre, estou vendo. Muito bom, fiquei muito feliz. Legal. Agora temos aula, né? Tá acabando, gente, tá acabando. Daqui a pouco foi o feriado. Vai descansar um pouquinho. Daqui a pouco é feriado. Feriadaço, né? Então, a gente quer agradecer a participação de todos. Como o Marcos falou, a gente continua à disposição. Mandem ideias para a gente. Fiquem à vontade também para conversar com a gente. E a gente vai se falando e alinhando. Tá bom? Agradeço a presença de todos. Esse projeto aí só teve vida junto com o Marcos, então um super parceiro. E fiquem à vontade, fiquem bem, se cuidem nesse feriadão. Valeu, gente! Beijo grande, se cuidem. É feriado para ficar em casa, na toca, né? E a gente se vê no próximo. E mandem sugestões. Beijo, gente! Tchau, gente. Obrigada.